Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a palestra Fé, Vida e Evidências. Tema 51, o segredo oculto na Bíblia. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol, 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus, com o tema. Aí está, os mileritas esperando o Salvador, no dia 22 de outubro de 1844. Passaram-se 10 anos escutando, Jesus vai voltar por causa dessa profecia. E vários anos se preparando para este dia. Abacuque capítulo 2, verso 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passe correndo. Exatamente. Isaías capítulo 4, versos 6, 9 e 11. Lembrai-vos das coisas passadas desde o tempo dos antigos, porque eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade o que ainda não se fez, que digo, o meu conselho permanecerá, e farei toda a minha vontade. Exatamente. E tem Guilherme Miller, que viveu de 1782 a 1849. E ele foi não o causador, mas o que foi para combater a Bíblia, e ele que foi combatido, porque ele era de uma família batista, e ele acompanhava a sua família, mas no desenrolar de tudo, não aceitava isso em seu coração. E um dia falou, eu vou desafiar a Bíblia e falar que eu estou certa e ela está errada. E ele fervorosamente leu de Gênesis ao Apocalipse. E ele viu que ele estava errado. E principalmente em Daniel 8,14, quando viu a mensagem, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, começou a fazer contas. E vendo que a profecia começava em tal data e terminava em tal data, falou, é a volta de Jesus. E não era. Era dia 22 de outubro de 1844, que seria o começo da igreja de Laodiceia, o juízo investigativo, que era o juízo dos mortos, e de Jesus, passagem do lugar santo para o Santíssimo, de sacerdote para sumo sacerdote. E ele entendeu que seria a volta de Jesus. E por 10 anos congregou toda a palavra de Deus com as pessoas. E teve o desapontamento. Abacuque capítulo 2, verso 3. Porque a visão ainda está para se cumprir-se no tempo determinado.
mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Exatamente. E foi uma alusão à parábola das 10 virgens, que estavam esperando o noivo, e 5 tinham azeites, tinham tudo completo, e as outras 5 estavam sem o azeite, e foram e falaram: a gente vai ali buscar o azeite e nos esperam aqui. E quando chegaram, a porta já estava fechada. Quer dizer, muitos naquele ano de 1844, que 10 anos antes, em 1834, começaram a negar o que os mileritas estavam pregando. Foram pro bar beber, foram fazer jogos e não queria saber. Só comentavam, aqueles mileritas lá, aquelas pessoas que querem inventar profecia. Quer dizer, negaram a Cristo. Foram alusão das 5 virgens, das outras 5. Compararam, com essa parábola. E ali ficaram estudando o que eles erraram depois do desapontamento. O que foi que a gente erramos aqui? O que aconteceu com o nosso entendimento? Se 10 anos Guilherme Miller e todos os líderes pregaram que era a volta de Jesus, o que aconteceu claramente? Não leram o livro de Hebreus, que dizia que Jesus era o nosso sumo sacerdote que estava nos céus, trabalhando do lado de Deus. Quer dizer, eles não atentaram a isso. E depois ficaram estudando, quebrando a cabeça para entender o que eles erraram na profecia. E tem Josué Vangan, que acompanhou, ou Josué Hymens, que acompanhou Guilherme Miller nessa jornada. Ele que incentivou, precisamente Guilherme Miller para a pregação. Que Guilherme Miller ainda falou: eu não sou digno de pregar essas palavras para todos os povos. Será que eu estou pronto? Era o questionamento de Guilherme Miller. Mas ele foi. E Josué Valga, ou Josué Hymens, o ajudou nesta jornada. E tem Joseph Bates, que acompanhou nesta jornada, que foi aquele que aceitou a pregação do Evangelho e passou a fazer campanhas dessa pregação, incentivando o povo a se preparar para a segunda volta de Cristo. Tarde demais, irmãos. É tarde demais para gastar nosso tempo com essas verdades, com as quais estamos familiarizados e que nos abençoaram no passado e serviram ao seu propósito e tempo. O Senhor tem servos aqui com alimento para o devido tempo, para a sua casa, que eles falem o que o povo possa ouvir. Exatamente. Samuel Snow, que viveu entre 1806 a 1890. Também foi um revolucionário. Irmãos, pensem nisto. Estamos na segunda semana de agosto.
Em menos de 3 meses o Senhor completará a expiação e sairá do santuário para abençoar seu povo expectante. Em menos de 3 meses a obra de Deus estará completa. É isso que eles esperavam. Aquela atenção, aquela fervorosa oração, pessoas estudando o livro. É tipo, Guilherme Miller pregava e as pessoas chegavam em casa depois do culto, abriam a Bíblia e ficavam estudando. Era um estudo fervoroso. E hoje o que nós vimos, mesmo com a enganação, com o desapontamento que teve, é isso que eu digo dos adventistas hoje. Não tem aquele fervoroso estudo. Aquele fervoroso entendimento. Não tem. Apenas ficam, vou lá na igreja escutar o pastor. E nada mais. Ficam assistindo um programa. As igrejas de hoje viraram um programa. Só falta ser transmitido na TV. É como se diz, passar lá o que está acontecendo nas missões internacionais lá. Passar não sei o que. Quer dizer, virou um programa. Não virou um culto para pregar a palavra de Deus. E sim virou um programa televisivo. Mas ali, naquele tempo, teve pregações fervorosas. Teve estudos fervorosos. E ele continua: nunca mais teremos um inverno nesta fria e velha terra. Daqui a cerca de 3 meses o noivo estará aqui para levar a sua noiva que espera. Não é agora o tempo para o clamor da meia-noite. O clamor, eis o noivo. Sai ao meu encontro. Exatamente. Mas era fervoroso, era verdadeiro. Mesmo que estava sendo enganado ali, mas era, como se diz, era o ponto-chave da esperança que eles tinham, né, de encontrar o Salvador. Mal eles sabiam que isso era errado, que Jesus não ia voltar naquele tempo. Por isso mesmo, em Apocalipse 10, fala sobre o livro de Daniel que João pega e o anjo, que é Jesus Cristo, lá em Apocalipse 10, fala para ele: pegue e o coma, na sua boca será doce. Por que doce? Volta de Jesus, 10 anos pregando, volta de Jesus, Jesus vai voltar nessa profecia, vai voltar. Aquela fervorosa, como eu estou dizendo, aquela fervorosa oração, fervoroso entendimento. E no seu estômago será amargo. O que significa? Desapontamento. É essa definição. Apocalipse 10 é a profecia dos meleritas, que não souberam discernir a verdade, mas é como se diz assim, mas aceitaram o evangelho e depois do desapontamento, não virou mais nem para a esquerda e nem para a direita, retamente aceitando o evangelho. Samuel Snow: eis o noivo, Cristo nosso bendito Senhor virá em 22 de outubro. Quer dizer, mas não veio. Deram data, mas não veio. Isso foi o começo do desapontamento. E vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo,
Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!